Eu sou João Luiz, nós somos da Casa do Caminho, aqui da Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, e estamos iniciando o nosso Evangelho dessa semana. Com muita gratidão aos amigos espirituais, à nossa casa, que nós vamos dando início a essa nossa reunião, pedindo a cada um de nós que possa, se possível, se desconectar dos nossos celulares, nossos aparelhos eletrônicos, que a gente possa, como nós fazemos nas nossas reuniões, trazer para a nossa tela mental a nossa casa, aquele salão que nos acolhe toda vez que lá vamos, que nós possamos mentalmente sentar em uma daquelas cadeiras e nos conectar com o nosso mentor, com os mentores da nossa casa, especialmente com Itaporã, trazendo a imagem meiga do Senhor Jesus para a nossa mente, para os nossos corações, aquietando nossas ansiedades, se desconectando com os afazeres do dia a dia, e nos conectando com essa doutrina abençoada que tanto consolo nos traz. Fica conosco, Senhor, permita que nós possamos aproveitar dos ensinamentos que serão trazidos. Abençoa a Margarete, que vai nos trazer fruto dos seus estudos. Fabiano, que irá trabalhar com a gente as vibrações. E depois a Laíse, que encerrará esse nosso encontro de hoje. Que possa ser em seu nome, Senhor, em nome da equipe dos Espíritos que nos ajuda nessa tarefa, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos iniciar o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Margarete, por favor. Graças a Deus. É uma alegria imensa podermos nos referir sempre ao Evangelho, a algum ensinamento que seja, por mínimo que seja, é um universo maravilhoso que infunde alimento e esperança e entusiasmo nos nossos corações. Falar de Jesus é como penetrar num outro reino, num outro mundo, um mundo que ainda está por vir por nós, para nós. E aí nós ficamos assim empolgados com o tema, o Evangelho no Lar. Percebemos que ao montar os conteúdos, nós teríamos que ter dois encontros para tal. Um para nos referirmos às raízes, às necessidades e à visão que a doutrina tem do Evangelho, do culto, do Evangelho no Lar, e outro para ser mais prático na orientação de famílias para poderem fazer o seu Evangelho no Lar. Inclusive literatura, apoio para os pais ampararem os filhos nesses momentos, motivarem os filhos para esse momento. Então nós vamos cuidar hoje da primeira parte, né? A parte que nos emociona muito. Por que a doutrina espírita motiva tanto todos os seus frequentadores e trabalhadores a fazerem o Evangelho no Lar? Começa com uma história, contar uma vivência de Allan Kardec, contada na Revista Espírita no ano de 1864. E nessa revista, Kardec recebe uma correspondência de ouvintes e de leitores dizendo o seguinte, que naquela relação de preces do final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, estava faltando orações que inspirassem a todos para começar o dia e terminar o dia. Então, seriam as orações da manhã e as orações da noite, que nessa relação Kardec não colocou esse tipo de oração, de orientação. E aí, nesse diálogo que Kardec inicia esclarecendo que a ideia era não formar rituais dentro do lar, não formar certos dogmas, atitudes dogmáticas dentro do lar,
criando certos hábitos estruturados, que a prece deveria ser sempre espontânea, deveria ser sempre motivada, né, por uma emoção interior, por uma busca interior. E aí ele vai sugerir que quem tem esse desejo de fazer a prece, pode fazer a prece dominical, ou seja, Domino quer dizer Senhor. Então, a prece do Senhor. A prece do Senhor é o Pai Nosso. Então, Kardec sugere que seja feito o Pai Nosso, se eles assim o desejam, tanto no amanhecer quanto no adormecer. E a partir daí ele vai acrescentar também que seria ideal que as pessoas, ao fazerem as suas preces, aumentassem um pouquinho o tempo de leitura com algumas passagens do Evangelho e instruções dadas pelos Espíritos. Então, é exatamente nesse ponto é que nós recolhemos a informação de que está sustentado nas próprias palavras de Allan Kardec esse culto do Evangelho no Lar, onde nós daríamos um tempo para essa leitura, um tempo maior, e também para mais algumas instruções dos Espíritos. Depois, com o tempo, né, foi se formalizando melhor esse culto do Evangelho no Lar, em que nós temos os mentores todos atualizando-nos nesse sentido a importância. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós temos o quanto a espiritualidade precisa de ambientes aqui na Terra que sejam estáveis, vibracionalmente falando, para que sejam pontos de apoio, de pouso para os trabalhos que eles vêm executar na superfície terrestre. E também no nosso lar, é muito constante, né, na casa da Laura, esses encontros em torno do Evangelho no Lar. Então, isso só para nos referirmos a 2 livros, né? Mas são muitos, muitos. A quantidade de literatura que menciona o Evangelho no Lar como suporte da espiritualidade para nós aqui nas experiências terrestres e no equilíbrio espiritual de cada um de nós, é de uma importância muito grande. Mas, entre esses espíritos, Neio Lúcio é o que dá um carinho especial. E a primeira mensagem do livro Jesus no Lar é sustentando exatamente essa atividade, esse encontro, esse momento de reflexão. E ele começa com essa história, no seu livro, a primeira do livro, um diálogo entre Jesus e os seus apóstolos. Exatamente, estavam na casa de Pedro. E desse diálogo surge toda uma motivação que Jesus vai fazendo com eles, para que eles possam sentir a importância de manter uma elevação de conversação. Porque parecia que naquele momento as conversas estavam um pouco atribuladas, referindo-se mais às coisas ruins do mundo do que às coisas maravilhosas dos céus. E assim Jesus começa a motivá-los a respeito de como escolher para o pescador, como escolher o melhor peixe para levar o seu produto à venda. Para o carpinteiro, como escolher a melhor madeira, a melhor ferramenta para produzir as suas obras. E assim ele vai colocando esse escolher o melhor, quem quer fazer o melhor. E finalmente ele vai dizer que o melhor também para nós escolhermos dentro do nosso lar, para a nossa convivência afetiva, é também escolher o que pomos na mesa, é o pão de cada dia que alimenta o corpo. Mas o que é que nós pomos na mesa para alimentar o espírito? Então é aí que Jesus promove entre eles a leitura das Escrituras e os comentários das Escrituras, como instaurando assim o primeiro Evangelho no Lar. E esse é um momento sublime, né, em que nós temos um ponto de partida, a casa de Pedro. E quando nós vamos pesquisando o Evangelho, nós vamos vendo Jesus visitando as casas de seus amigos, a casa dos recém-convertidos a essa renovação espiritual que Jesus trazia para todos. E a gente vai se comovendo e vamos sentindo o quanto que Jesus se incomoda e se preocupa com os seus amigos e os seus convertidos, valorizando o lar,
a casa em que eles se encontram. Então, a casa seria um paralelo, uma alegoria da nossa casa mental. A nossa casa física, o nosso lar, repercute aquilo que temos na nossa casa mental. E aí, nós vamos só passando por algumas passagens, né, do Evangelho. Jesus na casa de seus amigos. Na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Conta-se que Lázaro e Jesus eram extremamente amigos. O Evangelho deixa isso muito claro. E os estudiosos mais ocultistas dizem que eles eram irmãos de coração profundamente afins. Então, ele estava até predestinado, vamos dizer, àquele testemunho da ressurreição, como ocorreu. Então, nesse diálogo, nesse dia que ele está na casa de Lázaro, Marta e Maria, é um encontro maravilhoso que ocorre dentro de uma casa. A casa que acolhe todos nós, que acolhe as nossas mentes, os nossos corações, né? Então, naquele diálogo entre Marta e Maria, em que Marta, muito aflita, dá umas broncas, querendo que Maria venha colaborar com ela, em vez de ficar ali escutando Jesus nas suas falas maravilhosas. E é o momento em que Jesus diz para ela, estás aflita por tantas coisas, né? Mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse é um dos melhores momentos de exaltação que Jesus dá às coisas, às palavras, ao sentido da vida eterna. E isso foi feito numa casa, na casa de seus amigos, onde ele compartilhava amizade, amorosidade, fraternidade. Então, é na casa, portanto, desses três irmãos que vem esse testemunho fantástico, né? Esse ensinamento. Depois, logo mais, Jesus vai à casa de Simão, o leproso. E nesse momento, ele não é leproso, é claro, porque se ele fosse, ele não estaria na convivência normal das pessoas. É que o radical de leproso e impuro é semelhante. Então, as traduções passaram, em vez de traduzir por impuro, traduziram por leproso. Mas Simão era um judeu muito bom, muito dedicado à caridade, ao amor. Então, os doentes, os pobres, os chagados, os deficientes de toda sorte, sempre passavam na sua casa para receber as esmolas. E os judeus tradicionais diziam que isso era impuro. Por isso, Simão era desprezado. Então, mas Jesus está na casa deste homem que é pleno de amor e caridade, que supera os preconceitos para servir e amar o seu próximo. E quando Jesus ali está a se alimentar, chega aquela mulher, que sabemos por outras informações que é Maria, a irmã de Lázaro, que vem ungir os pés de Jesus. Já estavam por poucas horas antes da prisão de Jesus. E naquele momento, ungir os pés de Jesus fica sagrado naquele momento que ela já estava preparando Jesus para o grande sacrifício. Então, esses são momentos de grande espiritualidade, de grande significação que ocorre dentro de um lar, o lar do Simão, portanto. Depois, temos várias passagens em Mateus em que Jesus come com os pecadores. E depois dele comer com os pecadores na casa dos pecadores, provavelmente sejam variações do convite que ele faz a Mateus, no momento se chamava Levi. Aquela felicidade daquele momento, oferece um jantar. E aquele momento em que Jesus está ali, que muitos convivas vão se aproximando e fica uma grande festa, ele é criticado, né, para os apóstolos que ouvem, ele é criticado por comer com os pecadores. Mas Jesus está ali, né, acolhendo aquelas criaturas dentro de um lar, porque é no reduto, né, do lar em que cada um de nós expressa melhor a sua natureza, está em intimidade maior consigo mesmo. E é a partir daí que Jesus conta a história da ovelha perdida
da dracma perdida e do filho pródigo. Então, é desses momentos que Jesus compartilha com as criaturas, boas e más, pecadoras, não pecadoras, isso não importava para ele, importava era o resgate da essência de cada ser. Então, essas parábolas, que são verdadeiros prodígios espirituais da criação de uma mente sublime, foram criadas nestas circunstâncias, né? Depois temos o convite a Zaqueu. Zaqueu tão aflito para ver Jesus, e Jesus corresponde, diz, hoje, importa que eu esteja na sua casa. E lá vai Jesus para a casa de Zaqueu. Né? E quanta beleza se decorre dali, quando Zaqueu, sem nenhuma crítica de Jesus, sem nenhuma observação, só por se sentir bem e liberto na presença de Jesus, Zaqueu faz aquele testemunho de que se transformaria, né? Faria a doação dos bens que por acaso ele tivesse prejudicado alguém e que faria também as suas dádivas e a sua caridade. É quando Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, esses são momentos lindos mesmo, em que nós sentimos Jesus abençoando as criaturas dentro dos seus lares, aonde se manifestam, né, as nossas primeiras emoções, as nossas primeiras sensações de segurança ou insegurança, mas é para ser de segurança. Lar quer dizer lareira, calor, chama, aconchego, né? Onde tem fogo, onde tem calor. Então, essas colocações preliminares é para nos dizer exatamente do quanto Jesus quer zelar por nós dentro de nossas casas. Porque é dali, né, do conjunto desta vivência, dessas trocas, é que nós vamos estabelecer o nosso próprio nível de capacidade de conviver, de amar, de exercitar o amor nas suas múltiplas facetas, onde nós vamos realmente fazer a nossa evolução, a nossa conquista evolutiva. Então, o que nós temos para relatar nesse sentido é que o culto cristão no lar começou, né, pode-se dizer, com os ensinamentos de Jesus na própria manjedoura, onde a fala da espiritualidade diz boa vontade para com os homens. Normalmente nós entendemos que são os homens de boa vontade que estavam recebendo Jesus, não é? O fato de Jesus vir a este mundo representa a boa vontade de Deus para com esta humanidade. Então a beleza já começa aí, né? Já começa aí. Através da manjedoura nós temos um portal de luz, onde Jesus trespassa esse portal para estar conosco. E assim avança, né, com a sua pregação toda, como já mencionamos vários casos, e na casa de Pedro confirma-se que a casa de Pedro era como que um lugar de descanso para Jesus nas suas movimentações, né, para cá, descendo para a Judéia, voltando para a Galileia. Então, a casa de Pedro era sempre um conforto para ele. E, finalmente, né, ela tem a sua culminância no Pentecostes. E o Pentecostes é o momento em que os discípulos finalmente adquirem a sua autonomia mediúnica e espiritual, quando já estão maduros para o trabalho e Jesus está retornando, portanto, à sua habitação natural, né? Termina os 40 dias pós-morte, pós-crucificação. Então, ali o momento em que agora os apóstolos vão dar os seus testemunhos, e nós temos as descrições através dos Atos dos Apóstolos. Bom, então, aqui nós temos a referência, né, de que o Evangelho sempre vai se fazer ouvir e se repetir em todo esse ambiente terreno, atemporalmente, sem questão de tempo. Cada vez que em nossos lares, em nossos círculos familiares, cada vez que em 4 paredes nós mencionarmos os ensinamentos do Mestre e nos lembrarmos da presença e da assistência dele em nossas vidas,
uma vez que ele disse, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, cada vez que assim fizermos, nós estamos transformando o nosso lar num templo doméstico. E isso é maravilhoso, eleva a qualidade de vida, eleva a nossa capacidade até de nos conferir dignidade. Quando um lar é abençoado na presença de Jesus, na evocação da presença de Jesus, nós já sentimos o padrão se elevar. Quantas vezes estamos decepcionados, tristes, chateados, deprimidos e muitas vezes raivosos, injustiçados, indignados com determinadas coisas. E aquele clima emocional e mental começa a se avolumar e começa a tomar conta do ambiente vibracional da nossa casa. Bom, mas hoje é dia do Evangelho. Então, meio forçado, nós vamos lá, preparamos o Evangelho e, de repente, estamos lá diante da lição que vai brecando essa situação, que vai acalmando nossas emoções, que vai nos fazendo refletir que este não é o caminho. O caminho que Jesus nos diz, o ensinamento que chega da mansidão, da humildade, vai nos fazendo retomar o poder sobre nós mesmos. E isto nos evita complicações terríveis, evita verdadeiras guerras familiares, ódios implantados entre aqueles que deveriam estar se amando. A Laura mesmo diz, né, numa passagem de conversa com André Luiz, ela diz, nós temos amor até, gostamos da pessoa, né? Mas não temos compreensão. Então, é como se aquele gostar não existisse. Instala-se um inferno nas nossas cobranças. Então, este é o momento que o Evangelho nos dá essa oportunidade de arrefecer essas emoções violentas, destrutivas, que podem pôr ruir planejamentos de décadas na espiritualidade para reunir aquele grupo para um aprendizado familiar necessário para resgatar o respeito, o equilíbrio das emoções das criaturas envolvidas. Então, eu tenho visto várias vezes na minha própria vida e na vida de alguns amigos mais próximos, eu tenho visto esse efeito curador do Evangelho, o Evangelho no lar, quando nós assim nos reunimos para pensar nas lições de Jesus, para trazer para dentro de nós esses sentimentos renovadores de equilíbrio, para que nós possamos considerar o quanto é importante para nós vivenciar o Evangelho. Ainda que, como na parábola do semeador, a produção da terra fértil, que nós já podemos nos considerar terra fértil, porque o nosso coração já sente a necessidade de Jesus. Então, nesse momento, nós sentimos que devemos compreender que uns podem produzir 30, outros 60, outros 100% de frutificação. Então, considerar a nossa capacidade ainda a ser aperfeiçoada, que o pouco que fizermos já será a raiz e o alicerce do muito que ainda viremos adquirir. Porque a vida não tem fim na perspectiva, no horizonte. E aí esse chamado para vivenciar o Evangelho é entender que os pequenos sacrifícios do dia a dia vão tecendo a nossa felicidade. E ainda pode se transformar essa felicidade. Ela será fruto de experiências do tipo, se você recebeu uma observação impensada, irônica, e recebeu sem revolta, você já está fazendo a sua conquista. Isto é o Evangelho que nos ensina a dar a outra face. Se houve uma enfermidade grave e você se acalma, isto é fé do tamanho de um grão de mostarda. Se houve uma calúnia e você ofereceu o silêncio, você está no exercício do perdão. Se houve um erro grave de alguém e você exerceu a compaixão, porque este é o ensinamento do Cristo,
você está perdoando. E aí, toda forma de maldade que possa te ocorrer na sua vida ou na vida dos seus amores, você será sempre aquele que vai sustentar, que vai fechar as brechas para que o mal não cresça, mas apenas o bem. Se nós quisermos o paraíso no nosso lar, é possível. E é dessa forma, com solidariedade, com bondade, com exercício da pacificação. E Emmanuel ainda nos diz assim, que o sorriso será sempre a senha dessa felicidade, que nós nunca devemos deixar de sorrir. Quando às vezes um familiar está chegando em casa após um dia pesado de trabalho, né? Muitas vezes enfesado, entristecido, nós ao recebê-lo, olhamos para ele como do tipo, você mora na casa? Tipo assim, sabe? Faltou o sorriso, faltou a alegria, faltou o acolhimento. E aí, o que é que dá esse rompimento da rotina escaldante que muitas vezes cai sobre todos nós, exaustiva, com tanta materialidade, com tantas desesperanças que a vida às vezes apresenta. Então, esse momento, a senha é o sorriso. Mas para sorrir, é preciso estar com o coração liberto. É preciso estar revestido dessa couraça de amor que o Evangelho nos ensina, para que a palavra de amor que Jesus deixou para nós possa ser algo vivido por nós, na parcela que nos compete, de acordo com a nossa capacidade, mas jamais nos omitirmos nesse sentido. Eu acredito piamente, por muitas e muitas experiências, por anos e anos que a gente vem realizando o Evangelho, que muitas vezes o Evangelho não é tão lindo como nós imaginamos. Mas imaginação não pode substituir aquilo que a espiritualidade faz para nós de sustentação nesses momentos. Nós corremos quase sempre no nosso mundo da matéria com muita ilusão, muito sufocados pelas necessidades da matéria, mas nós nunca imaginamos o quanto a bondade divina encontra formas para poder estar nos sustentando. E se nós pudéssemos ter uma visão do que representa essa presença do ensinamento e da presença do Cristo através dos seus ensinamentos, nós estaríamos muito em melhores condições para vivenciar as nossas experiências na Terra. Seríamos mais calmos, mais felizes, mais tranquilos, mais confiantes na vida, confiantes em nós mesmos, confiantes em Deus. Por enquanto, é isso. Muito obrigada. E após essas importantes e lindas palavras, nossa querida Margarete, vamos, queridos amigos, nos unindo em coração, porque chegou o momento das nossas vibrações. E vibrar é doar. Vamos buscando uma posição confortável, fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos, e elevando, acima de tudo, o nosso sentimento fraterno, com a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Vibremos sabedoria, responsabilidade, amor para todos os governantes do nosso planeta. Vibremos sustentação
para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Vibremos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles com os nomes depositados nas urnas de vibrações e todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. Vibremos. União para todos os familiares. Harmonia para todos os lares. Vibremos. Equilíbrio e força. Luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações sempre o amor do Cristo. E assim seja. Graças a Deus. E neste momento, com o coração cheio de esperança, vamos agradecendo essa oportunidade que temos de continuar unidos pela Casa do Caminho, levando o Evangelho e recebendo também essas palavras que nos sirvam de reflexão. E assim vamos encerrando, acompanhando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.